Semana passada, alguém pediu para eu contar a história de Murilo, o garoto do túmulo acorrentado. Uma história real, contada nos jornais da época e nos sites de hoje. Um caso triste, estranho e inexplicável que, apesar da falta de detalhes, eu resolvi contar à minha maneira. Essa é a história. 94 anos atrás, na cidade de Queluz, hoje conhecida como Conselheiro de Lafayette, no estado de Minas Gerais, vivia um garoto de 13 anos chamado Murilo, que fazia parte do grupo de coroinhas da igreja Nossa Senhora da Conceição da cidade. Todos os dias de celebração, um dos coroinhas subia até a torre da igreja e tocava o sino convidando os fiéis a rezar. No dia 29 de maio de 1929, Murilo também subiu até a torre, tocou o sino e, ao tentar pará-lo, caiu e infelizmente faleceu. Murilo foi enterrado e dias antes da celebração de Corpus Christi, às 6 horas da tarde, algo estranho começou a acontecer. O primeiro a entrar na igreja foi o padre Barreto, procurando saber qual dos coroinhas havia tocado o sino sem a sua autorização. Não encontrou nenhum deles. Poucos minutos depois, chegaram alguns fiéis mais confusos que o padre. Afinal, nenhuma celebração estava programada para aquela noite. O padre pediu desculpas a todos, prometendo descobrir quem havia sido responsável por tal sacrilégio. No dia seguinte, o sacrilégio foi repetido. Por volta do mesmo horário, o sino tocou mais uma vez. A confusão e as desculpas foram as mesmas. No terceiro dia, o padre e alguns dos fiéis resolveram ficar escondidos no interior da igreja, esperando para descobrir quem era o engraçado tocador do sino. Às 6 da tarde em ponto, nem o padre nem os fiéis presentes conseguiam entender ou acreditar no que viam. No topo da torre não havia nenhum coroinha. Não havia ninguém. O sino badalava sozinho. Enquanto o padre olhava para o sino fazendo o sinal da cruz, os fiéis dispararam na carreira, apavorados. Poucos minutos depois, a maioria da população já sabia do sino assombrado. Daquele momento em diante, o boato começou e espalhou. A assombração só podia ser o espírito do garoto Murilo, que voltava para tocar o sino. O padre tentava explicar que não podia ser o espírito de Murilo, pois, segundo o catolicismo, depois da morte, os espíritos não voltam. Eles ressuscitam para uma outra vida melhor. Se não era o espírito de Murilo, o que podia ser? Um demônio tocador de sino? Aquela ideia era ainda mais assustadora. Espírito de Murilo ou não, o fato é que pouco antes das 6, as luzes esvaziavam. A cidade ficava deserta. Ninguém saía. Ninguém recebia visitas ou ia à igreja. O padre Barreto já não sabia o que fazer, pois se antes o sino convidava os fiéis, agora assustava e afastava todo mundo da sua paróquia. Rezas, terços e missas foram rezadas e celebradas durante o dia ao redor do túmulo de Murilo, na esperança de abrir ou mostrar o caminho da luz para ele ou para o que fosse. Mas nada adiantava. Nada era capaz de parar com as badaladas do sino. Um certo dia, um dos moradores sugeriu algo que a princípio parecia um absurdo: acorrentar o espírito de Murilo, ou fosse o que fosse, dentro do túmulo. Mesmo? Seria possível acorrentar um espírito ou alguma outra coisa daquela maneira? Como quase tudo já havia sido feito e nada adiantado, a ideia foi aceita.
E no dia seguinte, o túmulo do garoto Murilo foi acorrentado. Agora só restava ver se iria funcionar. A população inteira esperava ansiosa pelo fim da tarde, pela hora das badaladas. Pouco antes das 6, a cidade praticamente parou e silenciou. Ninguém fazia o menor barulho. A expectativa era excruciante. A hora havia chegado. 5h55. 6 horas. 6h05. 6h10 e nada do sino badalar. E para alívio e alegria de todos, o sino não tocou. As correntes funcionaram. Daquele dia em diante, o sino jamais voltou a tocar sozinho. A cidade e a igreja voltaram ao normal. Quanto ao espírito de Murilo, ou seja lá o que for, todos acreditam que continua prisioneiro do estranho túmulo até hoje, acorrentado. Te cuida e muito obrigado.